Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Vilmar, vamos conversar com o nosso comentarista, né, Tchê? Que vai trazer muitas informações importantes para nós. José Henrique, prazer em tê-lo aqui, meu mestre. Como é que tá? Tudo. Como é que foi a semana? Tudo certo. Ótima. Muito trabalho, né? Fim de ano, né? É normal isso, né? Ciclo se encerrando, né, tia? Aí tem bastante coisa para fazer. Mas olha que uma das coisas que nós gostaríamos de debater contigo é o seguinte, ó. Tu trabalha com condomínios, a H3 Solutions trabalha com condomínios e tal. E nós sabemos que dentro de um condomínio, tem condomínios aqui que tem 5 mil moradores, né? Tem. 10 mil moradores, maiores até que municípios. 7 torres. Exatamente, maiores até que muitos municípios, né? Agora nós vimos aí essa questão dos municípios, que o governo quer reagregar aqueles que foram, né, desmembrados, etc. e tal. E eu vi uma relação de municípios que tem até 800 pessoas. Quer dizer, qualquer condomínio hoje tem 800 pessoas. Olha, aquele Terra Nova Aventura, se não me falha a memória, da Bento Gonçalves, tem 3 mil, é verdade. 4 mil. Tem mais do que isso. Unidades tem 1.300, mais ou menos. Quase Mas em número de pessoas, 5 mil 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Então, na verdade, dentro de um condomínio é uma cidade, as necessidades que tem, os trabalhos que tem, os serviços, funcionários e tal. E claro que nós sabemos também que isso acontece em acidentes ali. As pessoas, muitas vezes o cara vai trocar uma lâmpada, o porteiro, o zelador e tal, a pessoa que está trabalhando ali. Qual é a tua experiência nisso, Zé Henrique? Então, como tu bem disseste, esses condomínios são verdadeiras cidades mesmo, né? Eu mesmo administro condomínios com um número de pessoas maiores do que de muitos municípios, de muitos estados do Brasil. E não é fácil, né, esse relacionamento e tal. E falando especificamente sobre essa questão de acidentes em condomínios e acidentes por má prestação de serviço ou por contratação equivocada, né, ou por pessoas que se acham experts em alguma área, né, e às vezes para economizar dinheiro, para economizar tempo, as pessoas pegam coisas para fazer, né? Então, eu sempre falo que arquiteto e engenheiro antigamente era artigo de luxo, né? Quem contratava arquiteto e engenheiro para fazer obra eram as famílias que tinham dinheiro para fazer isso, né? Tanto é que se tinha dizer, não, o apartamento da fulana foi feito com um arquiteto que fez. Hoje, arquiteto e engenheiro é uma premissa básica para te fazer qualquer obra ou qualquer reparo, né? Principalmente por causa da responsabilidade técnica mesmo. E, aliás, é uma exigência legal hoje qualquer obra ser assinada por arquiteto e engenheiro, né? Tem uma NBR 16280 de 2014, que foi feita pela ABNT. Ela regra, né, toda a gestão de obras, inclusive dentro dos condomínios. Então, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer que tenha algum impacto, exceto uma pequena pintura, mas se for uma pintura com uma escada acima de tantos metros, aí eu já preciso também. Exatamente. Né? Então, são pequenas coisas que não precisam, mas a imensa maioria delas, a gente precisa de um profissional que assine uma RT, que se responsabilize tecnicamente pela obra ou pelo reparo que for feito, né? Justamente para a gente evitar um problema de quem não sabe fazer e pega isso para fazer. Né? Uma das empresas parceiras aqui do programa, a IES Manutenção Predial, eles têm uma preocupação muito forte com a segurança do trabalho. Tu falaste na NBR 16, que é do Inmetro, mas tem do Ministério do Trabalho também a NR 35, que é uma norma regulamentadora para trabalho em altura. E tu bem disseste que tem um determinado patamar de altura que a partir dali se caracteriza como trabalho em altura. São 2 metros a partir do solo, onde a pessoa põe o pé, né, do pé dele até o solo, acima de 2 metros, já tem que ter uma permissão de trabalho, tem que observar todas as regulamentações emanadas da NR 35. E esse trabalho, José Henrique, muitas vezes tu falaste que ele é feito por pessoas sem nenhum tipo de treinamento, não é? Vai trocar uma lâmpada, sobe numa escada, a escada está em falso, está num terreno em declive. Não é? Isso aí tu deparas muito com essas situações? Sem dúvida, né? E onde a gente esbarra, né, a resistência maior é no preço das coisas, né? Então, se tu pegares uma empresa para orçar uma pintura num condomínio, por exemplo, né? O que vai cobrar 5, possivelmente ele não tenha nenhum equipamento de segurança. Não tem um cinto de segurança, está com CA vencido, não está observando o peso da pessoa. A equipe não tem treinamento nenhum para fazer isso, não tem curso, não tem habilitação nenhuma para fazer isso, e aí tu vai comparar com uma empresa que está cobrando 15 para fazer a mesma coisa que um de 5, há uma discrepância muito grande que talvez lá para o consumidor final o que importa é o preço. Né? E essa diferença de preço muitas vezes pode reverter numa indenização brutal. Sem dúvida. E como é que fica o síndico do condomínio? Ele também é responsabilizado? Ele também é responsável por uma má contratação. Se o síndico hoje contratar uma empresa que sabidamente não atende todos os requisitos legais, né, que a lei exige, e muitas leis, não estamos falando só das NRs, tem várias leis sobre isso,
O síndico que contrata sabidamente uma empresa que não respeita isso, que não tem organização para prestar esse serviço, que não tem expertise para prestar o serviço, ele também pode sim ser responsável pela má gestão. Isso é muito importante dizer isso aí, né, o governador? Porque muitas pessoas, no ambiente de condomínio, tem pessoas que não têm visão nenhuma das coisas. Então, elas vão contratar de mais preço, porque aí tem alguma coisa. Entendeu? Sempre tem essa desconfiança. Mas é preciso ver exatamente isso que o Zé Henrique está dizendo. Quer dizer, a empresa tem que ter o mínimo de capacidade técnica, né, adequada às leis, às normas legais, porque aí ela mesma vai garantir o serviço através de um esboço, né, de segurança da legislação, que é uma garantia do condomínio. Perfeito. Né? Só um exemplo rápido. Um condomínio na Zona Sul contratou uma empresa para fazer pintura de casas, né? Um camarada, 5h30 da tarde, encerrou o expediente e esqueceram um lava-jato em cima de uma plataforma de um andaime, né? O camarada, ao invés de se paramentar novamente com os EPIs e tal, estava com pressa, né? Sexta-feira, queria ir embora, subiu nesse andaime para tirar então o lava-jato e guardar num depósito lá do condomínio. O que aconteceu? O lava-jato se desprendeu da onde estava preso, o lava-jato foi cair, o camarada, ao invés de ele se segurar e o lava-jato quebrar, ele se agarrou no lava-jato e caíram os dois, né? O camarada veio a óbito, morreu, esse camarada, né? E aí o que aconteceu? Ele entrou com a viúva, né? Entrou com uma ação na justiça contra a empresa que o funcionário esse estava vinculado e também contra o condomínio, porque o condomínio era o tomador do serviço. Essa ação ela é de 2009. Até hoje ela não teve solução ainda. E possivelmente o condomínio vai ser responsabilizado em alguma parte, né, como um corresponsável também por isso. Claro que aí a gente não tem como agir em cima de um camarada que não se paramentou. Né? Não tem alguém lá vigiando um camarada para saber se ele efetivamente está com todos os equipamentos ou não. Também há uma culpa da própria vítima, né, nisso. Mas a gente sabe que a hipossuficiência de uma família que perdeu lá o seu provedor e tal, a justiça também leva muito em conta isso. Né? Eu vou acrescentar, Silvio, nesse exemplo extremamente importante que o Zé Henrique trouxe, um que eu tenho conhecimento, não foi na Zona Sul, foi lá na Zona Norte, onde a pessoa também veio a óbito. Terminou o trabalho, desengatou o clipe da linha de vida e foi juntar a ferramenta e caiu. O que acontece? Há vários processos. Há processo criminal, há processo trabalhista e o próprio INSS depois entra com um processo também contra todo mundo. Contra todo mundo, porque o INSS tem uma sustentação legal que diz que se não foi por culpa exclusiva da vítima, quem contratou vai ressarcir o INSS de tudo aquilo que o INSS vai pagar para a família em termos de pensão. E é importante também lembrar o seguinte, já que se tocou nesse assunto aí, na questão da segurança, né, digamos assim, doméstica, porque dentro do condomínio é questão doméstica. O caso que aconteceu com a grande figura, né, um homem público, o Gugu Liberato. Nosso querido, né? Gugu Liberato. Gugu Liberato, que lá nos Estados Unidos, na Flórida, lá em Orlando, né, que ele tinha uma casa lá, ele acabou, como muitas pessoas fazem isso, né? Eu, por exemplo, quando eu era guri, de 8, 9 anos, eu aprendi a pintar a casa, adorava pintar. Meu pai fazia, era construtor e tal, fazia casa, e eu adorava pintar as casas. E até hoje eu faço isso, mas tu tem que ter cuidados. Quer dizer, o Gugu, pelo que se sabe, né, ele, desafiando a questão até da condição física dele, enfim, ele acabou sendo vítima exatamente de um acidente doméstico e veio a falecer também, lamentavelmente. Mas isso aí é uma coisa importante, esse alerta para as pessoas de modo geral, né, que tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado, que o risco é muito grande. Sem dúvida. Não, essa morte do Gugu é o troço mais estúpido patético, que eu já vi, né? porque não... E assim, um camarada com recurso, né? Sim. Para chamar um técnico para resolver de outra maneira, né? Que não ele. E isso fica comprovado a falta de critério e de conhecimento dele mesmo em relação a isso, porque até onde eu sei, era um forro de gesso, né? Que todo mundo sabe que não tem sustentação nenhuma para Que te é muito pisar, comum nas casas da Flórida, sobretudo, né, em Orlando e em Miami, aliás, é tudo gesso, a maioria é gesso. Claro, né? claro, perfeito. Uma estupidez mesmo. Agora tem uma coisa, né, Vilmar? Tem coisa assim que é evidente que ele... Daqui a pouco é o seguinte, tu tá em casa, diz, pô, tem um troço ali, vou ali, é uma coisinha de nada, vou subir Exatamente. ali. Esse é uma coisinha de nada. Vou limpar vou resolver. o filtro do ar, é só limpar o filtro do ar. Só limpar. Estou acostumado a fazer isso. Mas essas coisas estúpidas geralmente acontecem nessas condições, assim, né? exatamente. Se eu me disponho a pular de paraquedas e morrer, bom, era nítido que haveria uma chance grande disso acontecer. É o que diz assim, o diabo trabalha nos detalhes. Exato. Aí ele camisinha. Mas tem um detalhe. Quem vai pular de paraquedas tem toda uma preparação inicial. Claro. Para tirar deixar o mínimo, zerar o risco.
Ah, Esse é o problema. Então, foi muito bom, acho que, né, essa tua conversa conosco, né? Porque para trazer esses esclarecimentos, que as pessoas, às vezes, sem malícia, sem dimensionar o risco que estão correndo, né? Acabam sofrendo. E, aliás, isso é uma coisa que é certa hoje em dia, o número de acidentes domésticos é espantoso. No Brasil, e sobretudo com pessoas de uma certa idade, o Gugu tinha 60 anos, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter esse cuidado. Obrigado, Zé Henrique. Tá bem. Pelos esclarecimentos aí, certamente pela chamada de atenção em muitas pessoas que daqui a pouco vão, né, pensar um pouquinho mais antes de fazer essa aventura, né? Exatamente, não deixa de ser uma aventura. Uma aventura. Então tá. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.